Deputado Fábio Novo já está aqui em nossos estudos. A primeira pergunta é: o deputado Tererê aproveitou o feriadão para pregar que o PT entregue os seus cargos. Tem uma candidatura definida, fora da base do governo, e o Tererê, quem diria, hein, que voltou todo o gás para dentro da base do governo, disse que o mínimo que o PT pode fazer é devolver os seus cargos. Com a palavra, o presidente do PT. Boa tarde, Silas. Boa tarde, Leal. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Meio Norte. Silas, nós temos legitimidade para estar no governo Wilson Martins, porque nós apoiamos a eleição do governador Wilson Martins. Acho que foi importante a presença do PT para que, juntamente com outros partidos, obviamente, para que ele fosse governador do estado. A pergunta é, a política é muito dinâmica. O Léo acabou de colocar aqui, há 60 dias atrás, o PT vivia uma situação de isolamento. É verdade. Mudou o quadro, nós estamos conversando. Nós temos algumas tarefas para fazer dentro do PT. Primeira tarefa, que eu acho que nós conseguimos cumprir bem até agora, mostrar para a sociedade que o partido está unificado. E nós mostramos isso dia 9 de agosto, ao anunciar a nossa chapa única para a eleição de novembro agora, para a escolha do próximo presidente do Diretório Estadual, que será a companheira Regina Souza. Isso nós conseguimos cumprir a tarefa. E vamos conversar com todo mundo. O Eduardo Campos é governador de Pernambuco, é do PSB. Tem pretensões de ser candidato à presidência da República. Eu acho que esfriou muito, você não acha, não? Mas nem por conta disso, nós estamos dizendo que o Eduardo tem que deixar a base do governo da presidenta Dilma. E o PSB também não, né? É legítimo que o Eduardo é uma força política nova que surge no Brasil, é daqui do Nordeste. Eu acho que ele tem que tentar trilhar o caminho dele. Inclusive, o presidente Lula, nesse final de semana, já disse isso, né? Exatamente. Então, vai se colocar em situações de disputar bem a eleição, e o nosso companheiro Leal já colocou bem, quem tiver a maior capacidade de aglutinar forças. No ano passado, o PT participou de uma eleição aqui na capital que não teve condições de aglutinar forças. Ficou no isolamento. O Wellington Dias foi terceiro colocado aqui na capital. Então nós não vamos repetir esse erro. Mas se nós formos bem aqui para a cidade de Parnaíba, nós vamos ver a capacidade que o Florentino teve, juntamente com 14 partidos políticos, de formar uma aliança que o elegeu prefeito da cidade de Parnaíba. E detalhe, nós tivemos uma situação em Parnaíba, o que mostra que realmente política tem que se fazer com diálogo e aliança, aonde nós tínhamos dividido o grupo do ex-senador Mão Santa, que tinha o atual nosso vice-governador, que tinha rixas, que inclusive reataram e nem por isso conseguiram vencer a eleição na Parnaíba. Mas eu vou lhe dar um outro exemplo, na minha cidade. Eu não me arrependo da aliança que fiz na minha cidade. Nós fizemos uma aliança na minha cidade com o PSDB. Pois é. Mas foi pensando na cidade de Bom Jesus. E os frutos nós estamos começando a colher de uma administração. Então, eu estou te colocando esses exemplos de que o PT vai fazer esse exercício, está fazendo esse exercício, dialogar com todo mundo para que não chegue em 2014 de forma isolada, como aconteceu na eleição do ano passado aqui na capital. Agora, se você me permite, deputado, é o seguinte, mas me diga uma coisa, não vai ficar ruim? Eu sei que vocês são legítimos, estarem no governo, mas já, passou outubro, por exemplo, a gente começa a caminhar em ritmo de eleição. Todo mundo vai começar em ritmo de eleição. O senhor, por exemplo, o senhor se dá muito bem dentro do governo, o senhor é amigo particular do governador. Como é que você vai ficar tendo que dividir as suas caminhadas no interior, porque já começam, não adianta dizer que começa só o ano que vem, tendo que dividir o seu discurso entre um amigo Wilson, um amigo governo e uma candidatura de oposição? Eu acho que tem um momento que nós temos que conversar com bastante franqueza, né? Então, nós temos que fazer alguns exercícios agora. Como é que vai ficar? Vai passar a mini-reforma eleitoral no Congresso? É uma conjuntura. Vai ter a diminuição das vagas? Nós só vamos ter 8 deputados federais e apenas 24 dos 30. Isso faz com que cada partido monte a sua estratégia. Eu acho que a estratégia nesse momento é o seguinte: o governador Wilson Martins, ele precisa chegar bem, precisa agilizar as obras para chegar bem. Porque não tem essa história de dizer, eu me acho no direito de ser candidato e o povo tem que votar em mim. Não. Quem vai decidir isso é a população. Então não tem essa história de dizer, é a minha vez. A vez quem decide é a população.
Eu acredito que para a população decidir de quem é a vez, Leal, você precisa estar de bem com a população. Então, eu acho que o melhor exercício que o governador Wilson Martins precisa fazer agora, o senador Wellington Dias, outros que pretendem disputar o governo, é tentar mostrar serviço para se respaldar perante a opinião pública, para que realmente possa chegar e mostrar a sua capacidade de ter conseguido desempenhar bem o seu papel para se mostrar como uma alternativa para a população. Então, nesse momento, eu acho que o PT precisa do governo Wilson Martins, o Wilson Martins precisa do PT para que a gente possa concluir algumas tarefas em favor do estado do Piauí. E depois a gente discute a eleição, porque se nós agora, nesse momento, deflagrarmos o processo eleitoral e cada um tomar o seu rumo, o Estado perde com isso, porque nós precisamos dar apoio a um governo que veio em favor do Estado do Piauí e que está desenvolvendo muitas obras importantes no Estado. O governador Wilson esteve com o senador Wellington Dias, né? Conversaram. No PT se admite uma possibilidade ainda de um reentendimento político, já que eles têm um bom entendimento pessoal e administrativo, um realinhamento político. O PT ainda acredita que possa juntar aí o governador Wilson Martins numa grande, num grupo muito forte para disputar as eleições? Olha, o ideal, Leal, na minha avaliação, é que nós mantenhamos aquela base que a partir de 2003 elegeu Wellington Dias, reelegeu Wellington Dias, elegeu o Wilson Martins governador. Isso é o ideal. Agora, nós precisamos fazer esse exercício. O PT, o que eu quero deixar claro aqui para você, para o Silas e todos os telespectadores, é que o PT não pode incorrer no mesmo erro que aconteceu no ano passado, de se isolar. Ninguém faz política de forma isolada. Tem que se fazer política conversando, fazendo aliança. Então, eu acho que nós temos que fazer esse exercício todo dia. Conversar com o governador Wilson Martins, com o PTB, com o PP, enfim, com todos os partidos que nós entendemos que são partidos do arco da nossa aliança. E esses são partidos do arco da nossa aliança. E o PT, que tradicionalmente cria embaraços no seu próprio seio, percebe-se que hoje está uma calmaria muito grande, né? Percebe-se que hoje estão todos numa boa expectativa de entendimentos. Me parece que a tendência é essa, de que o partido que muitos preocupavam de criar obstáculos, do partido não criar problemas para uma possível candidatura do senador Wellington Dias. Nós fizemos um exercício agora que foi importante para o PT. Qual foi o exercício? Mostrar para a sociedade que o partido em nível estadual vai ter uma chapa única. Mas nós temos um segundo exercício para fazer. A eleição é em novembro, mas a eleição para o diretório estadual, nacional, veja bem, no diretório nacional não ter 6 candidaturas. Mas eu entendo que a disputa no PT ela é boa, ela ajuda a fortalecer a democracia interna. O nosso problema no PT é que as disputas que ocorrem, eu participei de 2 disputas, é que a entranha do partido termina sendo exposta para a sociedade. A sociedade não gosta disso, não reprova essa posição do Partido dos Trabalhadores quando isso acontece. Nós temos um segundo exercício para fazer agora. Qual é? Nas cidades maiores, pelo menos Parnaíba, Picos, Floriano, onde nós temos maior concentração de filiados, eu acho que a gente tem que fazer também um esforço de tentar costurar chapas únicas para os diretórios municipais. Teresina, nós temos que fazer esse esforço de tentar costurar isso aqui, porque é importante para que o partido gaste mais tempo nesse segundo semestre tentando construir a sua estratégia e não com a disputa interna. Então, esse é um exercício que o PT precisa fazer nesse segundo semestre. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, deputado, se me permite. Uma eleição que... Então, vamos para a eleição. Vamos chegar na eleição e vamos ter lá o Zé Filho, candidato a governador, o Wilson Martins, candidato a senador, que é o que se desenha, né? O que se desenha hoje. Sei lá quem seja o vice dele. Do lado de cá, o Wellington, Ciro, João Vicente. O João Vicente candidato a senador e o governador Wilson a senador. Você vai votar em quem? Nós vamos votar nas orientações do partido. Né? Temos que fazer Bom Jesus também, você vai votar. Agora, preciso deixar claro aqui, nós temos uma relação muito boa com o governador Wilson Martins, tenho muito respeito por ele e tenho também muitos gestos de gratidão. O governador Wilson Martins tem nos tratado de forma muito decente naquela região e na nossa cidade. Nós saberemos conversar no momento ideal. Então, eu penso
que nós temos a possibilidade ainda de reaglutinar. Por isso mesmo que eu lhe fiz essa pergunta. Eu penso que nós temos a possibilidade de aglutinar essas forças em favor do estado do Piauí. Teve rusgas com o PP, teve rusgas com o PTB, agora a gente tem que ter a grandeza de, obviamente, não pensar só nessas rusgas, mas pensar também no estado do Piauí, muita coisa que pode ser feita, que precisa ser feita em favor desse estado, que nós precisamos ainda implementar. Tem muita coisa para ser feita. Dentro dessa linha, percebe-se que os aliados ou possíveis aliados questionam que o PT não tem sido muito aliado na hora de distribuir as posições, né? O PT amadureceu para entender que a administração pública é um conjunto daqueles que participaram? Com certeza, Leal. Eu tenho conversado muito com o senador Wellington Dias e eu acho assim, estamos vivendo um momento bom no PT. O Wellington aparece com a menor rejeição entre todos os candidatos, eu vi a última pesquisa, é o que tem a maior intenção e nós precisamos saber reconhecer isso perante a opinião pública e perante também os partidos. Então, obviamente, que tem a compreensão hoje, sim. Eu acho que quem fez 2 governos e saiu bem avaliado como o Wellington saiu, mas ele também amadureceu. Não só ele, como o partido amadureceu e entende, compreende que essas forças políticas são importantes na hora de uma composição e que, obviamente, elas terão o peso que é de direito. Eu vou defender isso de forma até intransigente, porque eu compreendo que isso é importante para que você faça um bom governo. Porque você não governa só. É verdade. Você não governa só. PT, a Assembleia é composta, eu vou dar um exemplo, por 30 deputados hoje, tem 5 do PT, 25 não são do PT. E para governar precisa ter o apoio desses outros para aprovar as matérias importantes. E precisa tratar bem essas outras forças políticas. Eu já ouvi gente da base aliada dizer que o Wellington não seria problema, que o Wellington poderia ser o candidato até de consenso, ter só um candidato do PSDB e o Wellington do outro lado, diz que o problema seria o PT. Na hora da ocupação, na hora dos partidos serem prestigiados, que o menino do PT cai para dentro, é fulano, aqui é nosso, aqui não entra, vocês ajudaram aqui, saudade. Diz que é desse jeito, eu já ouvi a turma falar isso. Eu acho que quem fez 2 governos e amadureceu e tem o peso, se por acaso voltar pela vontade da população, que quem define isso é a população, eu acho que vai ter bastante maturidade de as forças políticas que vierem, obviamente, a compor, e se for o resultado vitorioso, elas serão, obviamente, contempladas dentro do seu peso. Tá certo. Algumas perguntas mais ligadas ao senhor sobre o Hospital Regional de Bom Jesus. Se o senhor dá uma olhada mais especial para lá, se tem problemas, viu, deputado? Realmente tem uma sindicância, tem outras coisas, nós levamos isso ao conhecimento do governador para que adote as providências cabíveis. Ainda sobre o festival de Rabeca, que estão pedindo para que você também divulgue aqui a oportunidade. Você me deu a oportunidade. Quinta-feira agora nós começamos a 6ª edição, é um festival de cultura popular, nós vamos ter a presença de rabequeiros de 12 estados do Brasil, de Portugal e da África. Então, é um momento importante de revitalização da cultura popular. Para quem não conhece, a rabeca, ele é o violino confeccionado de forma artesanal. Então, quinta-feira começa agora o festival e vai até sábado. Todos estão convidados para participar. É um evento já tradicional, que faz parte do calendário do Piauí, que reúne todos os dias algo em torno de 10 mil pessoas na Praça da Catedral de Nossa Senhora das Mercês, em Bom Jesus. Tá certo. E nossas estradas lá? Estão já Nossas concluídas? estradas estão boas, a BR-135 passando por recuperação, tem agora um recurso de 150 milhões que a presidenta Dilma liberou, que vai inclusive fazer todos os alargamentos e contornos de duplicação por onde corta a BR de Eliseu Martins até Cristalândia, já iniciando por Corrente, andando bem a 235 de Gilboés a Santa Filomena, com 80 quilômetros prontos. Conseguimos convencer o IPHAN, Leal. Depois de 3 anos, e nós já temos o trecho ali de Mané Emídio para Bertolínia concluído, e agora já andando no sentido de Mané Emídio para Eliseu Martins. Então acreditamos que dentro de 3 meses, Silas, esse trecho da BR-135 vai ficar pronto, e com isso nós vamos reduzir em 60 quilômetros a distância de Teresina para o extremo sul. Que horrível o estado de São João do Piauí a Canto do Buriti. Mas o governador Wilson Martins, me permita, o governador Wilson Martins já licitou, já disponibilizou os recursos e vai fazer a recuperação agora desse trecho.